BVB? Tá. Eu sou, se tem mais do 432, tá bom lá. Gente, de novo. Como é que tá com cara de só ouvindo? O próprio flatedor que me deixa ver. Bicho desse mal, só nossa, passa aqui bem. Bora lá, todo mundo com fome, viu? Essa moleca tá pegando aqui. Tá não. Então vamos ter de meia. Carregou já o pelo? Aí, tem que tocar na mesa. Ele trouxe um ar. Eu sei lá como o título da apresentação, né? BBB, né? Quando, como, o que, presta, preciso. Pronto. Vou lá na apresentação, né, para vocês, sobre o PV6, falando quando, como, o que, presta, precisa, né? Vamos tentar responder aí essas perguntas que acho que todo mundo tem, né? Primeiro, quando? Eu coloquei bem incisivo agora. O momento de PV4 já se foi. Porque essa linha aqui que eu estou mostrando a vocês, eu peguei lá no site pv6.br, é a quantidade de IPs disponíveis aqui para o pessoal do ICBR. Essa aqui é a quantidade de endereços. Hoje, o estoque só tem apenas 63.744 IPs disponíveis. E só tem essa quantidade porque, de tempos em tempos, o ICBR, eles consultam as operadoras para saber se elas ainda estão usando blocos alocados. E como o bloco alocado é uma concessão, em alguns momentos eles podem remover aqueles IPs. E só tem esse estoque hoje por conta disso. Tá? Você pode ver que o declínio ali foi grande. Né? Segundo o IBR, o IPv4 praticamente acabou. Inclusive nas alocações de IPv4, aí já soube a notícia, né, que não tem mais IPv4 para quem já tem a ESA. Tem um bloco agora reservado apenas para quem não tem IP ainda. E agora, a partir de agora, tudo vai ficar mais difícil. Qual a solução se o IPv4 acabou? Vamos migrar para a nova opção aí, que é o IPv6. Aí está esses dados estatísticos, ou seja, hoje resta apenas 0,4% do último /8. Só isso. Daqui a pouco, inclusive, para os novos AES vai estar praticamente zerado. O que é? Eu coloquei ali já em IPv6, né? Eu peguei aí do Glauber, bom dia lá dele, que ele bota no grupo, né? IPv6, a nova versão do protocolo IP, é aquele velho IPv4, né? Que está com os dificultados e não vou deixar de usar o IPv4. Pelo menos por um tempo aí. Vai ter esse tempo de transição, principalmente nas redes locais. E como no IPv6, também tem blocos locais reservados. Os equipamentos passaram um bom tempo funcionando com os dois protocolos, até que finalmente o IPv6, além de necessidade, será obrigação. Hoje é necessidade, um pouco mais à frente aí será obrigação. Assim como o IPv4, o IPv6 também tem uma representação.
porém um pouco diferente do endereço IP IPv4. No IPv4, está no exemplo 92.68.1.1. Já no IPv6, 2001, 2.0db8, 2.ad1f, 2.25e2, 2.kd, 2.café, 2.f0ca, 2.84c1. Isso é o endereço de IPv6. E aí, para memorizar? Não é fácil decorar agora, né? Tá fácil decorar, com faca, café ali, ficou fácil, não foi? Fazendo essa associação aí, de foca, né? Fica mais fácil de fazer associação. Ficou? Pronto. Já está resolvido o problema de associação. Então, daqui a pouco eu vou dizer por que essa questão. Outra pergunta, presta. O IPv6 é mais rápido que o IPv4? Boa pergunta, né? Alguns iriam defender que sim, tá? E é mais rápido, o IPv6 é mais rápido que o IPv4. E alguns defendem que não, que provam que não, tá? Que não é mais rápido, é a mesma coisa, né? Então, eu fui pelo que é mais... pela resposta, né? Em partes. Em partes ele é mais rápido, tá? Do que o IPv4 é mais... o IPv6 é mais rápido que o IPv4 em alguns aspectos, tá? Porque no IPv6 existe uma conversa entre equipamentos de origem e destino. Inicialmente, na comunicação, eles acordam qual o tamanho máximo de MTU. Para quem não sabe, MTU, ou Max Transfer Unit, né, que é uma mensagem em inglês, é o tamanho máximo de pacotes que você consegue passar naquele trecho. No IPv6, diferente do IPv4, o padrão, você não pode bloquear o pacote de IPv6. Tá? Você não pode bloqueá-lo. Ele já está escrito lá no assim, você não deve bloquear, né? No caso, por que isso? Né? O padrão, a partir do momento que ele começa a estabelecer uma comunicação com outro equipamento, ele já acerta qual o tamanho máximo de MTU que chegou do outro lado. Com isso, ele já envia para o emissor, diz assim, olha, já manda os pacotes já para mim com esse tamanho aqui. Já fragmenta os pacotes, já manda para mim com esse tamanho, que é o máximo que eu consigo receber. Se é o máximo que ele consegue receber e ele já está mandando com o máximo que ele conseguirá receber do outro lado, então a comunicação, no meio do caminho, ela já vai toda ajustadinha. Tá? E com isso eu ganho, por quê? Os roteadores, apesar de ter que ter um processamento de um número maior de bits, no IPv4 eu tinha apenas 32 bits, né? O endereço inteiro era 32 bits. E já no IPv6, o roteador vai trabalhar com um número maior de bits, 128. Né? Por isso que é aquele número tão grande, de hexadecimal, a representação dele. Frente aos 32 bits. O IPv6 ganha agilidade porque tem um cabeçalho simplificado. Ainda posso citar que a quantidade de voltas será menor, porque cada chassi de IPv4, muitos AS, tem blocos quebrados, blocos pequenos, /22, não é isso que acontece? No IPv6 não, no IPv6, quando ele é atribuído o endereço IP, ele já está atribuído /32. Daqui a pouco eu vou falar de endereçamento, eles vão entender uma noção do quanto isso é grande, quanto isso é grandioso, tá? IPv6 é mais seguro que o IPv4? Uma outra pergunta. Tá? Apesar de todos os equipamentos terem endereço público para apenas um cliente comum, você atribuirá um /64 para cada cliente final. Certo? Vê só. Cada cliente seu vai receber 18 quinquilhões, se não falo a memória, de IPs. Um cliente seu final, você vai entregar o roteadorzinho dele lá. 18, acho que é 5 milhões de IPs. Tá aqui o número lá, é ponto demais, né? É número demais. Isso para um cliente, tá? Apesar, como eu disse ali, ó, da documentação, o solicitante tem reservado no plano de endereçamento IP /56, ou seja, 256 vezes 18 milhões aí. É muito IP para um cliente só.
não é? Ou aí está o número dele, né? É muito número também. E no IPv6 ainda existe escrito na RFC endereços IP temporários, ou seja, você vai atribuir um bloco no seu cliente, automaticamente o host do computador dele lá, por exemplo, vai receber aquele endereço e aquele endereço, ele dependendo do lado da máquina, da situação, aquele endereço é temporário, ele só vai durar um certo tempo, certo? Aí tem lá as configurações que você pode definir, quantos dias, quantas horas e tal. E automaticamente aquele endereço é alterado, sozinho. O próprio sistema operacional já troca o endereço do cliente. Ou seja, se o cara descobriu o IP do teu cliente, ainda assim, ele não descobriu nada. Por que ele não descobriu nada? Porque dentre aquelas 5 milhões de possibilidades que ele teve para descobrir só um host dentro daqueles ali, mesmo quando ele descobre, ele muda depois de um determinado tempo. Vai ter que trabalhar mais. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais. E no IPv6 também, né? De tempo em tempo, ele é tocado sozinho. E o IPv6, no começo do esboço do IPv6, ele disse que IPv6 ele iria rodar com o IPsec. O IPsec é um conjunto de protocolos que trata de segurança na rede, tá? É uma das criptografias, dos conjuntos criptográficos que você implementar na rede, ou na estrutura de rede, é um dos projetos mais, uma das estruturas, né, mais seguras que você possa ter. Inclusive aí, empresas de alto processamento de dados, assim, que tem a questão de segurança, eles usam o IPsec nas suas redes. IPv6, IPsec não é nativo, tá? Apesar de no esboço de que era nativo, não é nativo. O IPv6 é mais fácil ser implementado no IPsec, tá? O conjunto de protocolos IPsec. Bom, como é que eu vou implementar? Se eu tenho um link dedicado, são duas possibilidades, tá? Eu tenho um link dedicado na operadora A e tenho a S, certo? E essa operadora já publica no OS do mundo. Então, se acontece isso, eu preciso fechar uma seção BGP entre o meu equipamento de borda e a borda da operadora em IPv6 e divulgar aquele meu bloco IPv6 para o mundo, se eu estiver usando BGP, se eu for uma S, certo? Se eu não for uma S, eu posso simplesmente solicitar a operadora, a gente pode tentar depois aí. Quando vocês começarem a cobrar as operadoras, vão ter que fazer isso, né? Tem jeito. Essa operadora pode fornecer um bloco, tá? Ela pode, por exemplo, fornecer um bloco /56, que dá 256 redes ou maior, e aí vai de acordo com o que a operadora puder fornecer naquele momento, né? Com certeza, IP ela vai ter, IPv6 ela vai ter. V4 mais não, é difícil, mas V6 é bem provável. E também, né, claro, a partir de vocês também o princípio, né, o compromisso e que a partir do momento que aquela operadora lhe passar aquele IP, você configurar na tua rede e entregar aos clientes. Né? Porque se ele só lhe entregar o IP, só vai aumentar lá a parte da operadora, só vai aumentar a operação da operadora, não é nada. Não vai ter diferença nenhuma se você não tem por operação. Sim, aí para vocês distribuírem, né, não é muito complicado para quem usa JPPoE, tá? Porque um dos métodos que está previsto na transição é chamado pilha dupla. O que é pilha dupla? Você entrega ao teu cliente no IPv4, pode até usar NAT, tá? No IPv4, e entrega ele também aquele bloco lá 64, barra de IPv6. Entrega IPv4 e IPv6 no mesmo túnel que você já tem no teu cliente. A partir desse momento, o computador do cliente é que vai escolher se vai usar IPv6 ou IPv4, preferencialmente IPv6. Se não tiver IPv6 disponível, ele roteia para IPv4. E para quem tem DSL, né? Não,
Aí, ó, no lado. Segura. Vai lá. Olha aí. E para quem tem DSL, né, normalmente operadoras, né, que fornecem DSL, ele já está entregando, né, por exemplo, a Vivo, o barra 64 para vocês, tá? Ele já entrega o barra 64. O barra 64 significa que é aquela quantidade, a porrada de IP, né? Porém, mesmo sendo aquela porrada de IPs, vocês ainda, né, coloquei ali em negrito, ainda não é possível re-rotear, porque o menor bloco que você pode rotear no IPv6 seria o 64. Não é nem rotear, é entregar para o cliente, na verdade, né? Ou fazer nada com esse IPs, né? Você tem também método nato do IPv6, não existe nada no IPv6, tá? Tem coisa de sobrevivência para o IPv4. Para já essa questão do IPv6, se vocês tiverem uma linha DSL e quiserem já começar a testar, tá? Existem algumas ferramentas, inclusive cursos gratuitos na internet de IPv6. O próprio site ipv6.br, que é mantido pelo LinkBR, vocês têm todo o material do IPv6 lá, bonitinho, vídeo aula lá, muito intuitivo, beleza? E se vocês quiserem já começar a usar o IPv6 e tiver o DSL, tá? Vocês podem usar uma ferramenta chamada Tunnel Broker da Rio Electric, beleza? Marco, se o cliente precisar do IPv6 fixo, como é que seria? Já que ele... Então, IPv6 fixo, uma boa pergunta. No caso do IPv6 fixo, ele não vai existir. O que vai existir aí seria o DNS. Você não tem o DNS, isso não aponta para o IPv4? Certo. Ninguém decora IPv6. Por exemplo, um operador, uma empresa lá que vai colocar câmera, normalmente ele vai colocar, ao invés de colocar o IP fixo, ele coloca por um host, o DNS, não é isso? IPv6, já imaginou o IPv6 fixo desse aqui? O cara tem que digitar lá toda vez. Ficaria complicado, né? É verdade. Então, um dos métodos mais comuns, principalmente já é comum em IPv4, e eu acho que vai ser quase que mandatório no IPv6, para um caso desse, um cliente que vai colocar uma câmera, por exemplo, em casa, ele vai usar DNS para fazer isso. Porque se ele for realmente para estar decorando esse IP aí, vai ser trabalhoso, né? Ele vai ter que... Mas eu posso fixar IPs também, tá? No IPv6, assim como no IPv4, tem esse método que eu falei, que não é obrigatório de ficar trocando os IPs. Por exemplo, quero configurar agora um BGP entre duas operadoras. Aqui minha operadora e a operadora lá, vocês. Vou fechar uma sessão BGP entre os dois. E para eu fechar essa sessão BGP entre os dois, eu preciso de um IPv6 fixos, por exemplo. É possível configurar um IP fixo? É possível configurar um IP fixo para a gente fechar essa sessão BGP para alguma outra coisa também. Mas normalmente para o cliente de vocês, o que vai ser utilizado vai ser o DNS. Não, acho que eu acho que é uma utilização. Sim, aí a questão do Tunnel Broker, né? Vocês podem já cadastrar lá, é gratuito, tá? Tunnel Broker é gratuito, vocês podem ir lá cadastrar. Ele já atribui o bloco, se não me falha a memória, barra 48, dá um monte de IP, dá um monte de bloco, na verdade, né? Um monte de bloco de IPv6. Tá? Dá para vocês explicar justamente todos vocês aí, usando essa ferramenta da HRS, tá? Porém, vai ficar mais lento, né? Porque você vai usar o IPv6 da HRS, você está usando o IPv6 da sua operadora, né? E aí vai acabar ficando um pouquinho mais lento, mais custoso o uso do IPv6, porque vai ter que ir lá para os Estados Unidos para poder voltar. E aí, assim, não é tão recomendado assim, porque você colocar em produção, assim, no dia a dia, né? Você pode colocar para testar, botar um roteador lá, comprar aquele utileza lá que já pega IPv6, você bota, faz o Tunnel Broker. No próprio site lá do Tunnel tem um passo a passo que você faz para configurar o microtik VPN. E assim, é muito simples e fácil de vocês já começarem a testar, usar. E também, né, como coisa para vocês, eu vou disponibilizar aí nos grupos aí o material, beleza? Esse material aqui que eu fiz. E tem um tutorial na internet, tá? Como é que vocês configuram o microtik. Para o microtik entregar o IPv6 para os seus clientes. Oi?
fazer o pool, o PPOE, configurar lá, toda essa parte de configuração tem nessa videoaula aí, inclusive é do IPR também, certo? E aí vocês podem abrir esse vídeo lá, é muito simples de vocês implementarem, vocês vão ver lá, vocês sempre estão ainda não está acostumado com isso. Mas, como eu falei, é agora, porque o IPv4 já está quase zerado, né, pessoal? Preciso? Boa pergunta, né? Sem ter, a internet não funciona. Se o IPv4 está acabando, está no finzinho já, está usando nada, está usando GCNAT, está se usando um monte de ferramenta para sobrevida ainda do IPv4. Por que está tendo isso ainda, né? Porque hoje nem tudo ainda está funcionando em IPv6. Né? O slide desse fala sobre justamente isso. E, né, quando o operador ali atribui IP, público, seja GBT, seja um operador dedicado, qualquer uma, ela vai atribuir o IP, você é o responsável jurídico e legal para aquele IP. Tudo que fizer na sua rede, que tiver algum problema, a polícia vai procurar você, que é o responsável do IP. E não seu cliente, a não ser que você atribua já um IP público do seu cliente. E como no IPv6 todos os IPs são públicos, eu já não tenho mais esse problema. O pessoal lá da polícia, quando começar a ter esse negócio do IPv6, ele vai dizer assim, ó, eu quero saber com quem estava esse bloco nesse momento. Aí você vai lá, facilmente, procura o bloco, um sisteminha qualquer desse aí, o Unicalp da vida, o TopSap, a maioria dos sistemas de gestão hoje já são compatíveis com o IPv6. Vocês podem perguntar lá na empresa que fornece para vocês isso aí. E assim, já grava essa informação. Você pode mandar o pelo MikroTik do IPv6 e lá no Unicalp ele registra já quem está o IP que está no IPv4. Ele também já tem essa característica para registrar também no IPv6, também no TopSap e outras coisas assim. Aí, no TopSap o pessoal já implementou até página de bloqueio já em IPv6. Tem até mais coisas mais sobre essa de tudo. Oi? Tem mais recursos, né? Tem mais recursos para quem está usando o IPv6, né? Então, só o basicão. E como eu botei ali, né? Quando há uma investigação policial, a pessoa a ser apontada no inquérito policial será o responsável pela linha ou pelo link, né? Se você não apontar o responsável para as leis de juízo, quem é culpado é você. Certo? Já me deu uma dorzinha de cabeça, né? Quem já conhece um pouco, né? Quem sabe que você deve conhecer. E assim, já teve casos da Polícia Federal ligar lá na empresa e dizer assim, olha, eu quero saber quem está com esse IP agora. Ele não pediu nem assim, ó, eu quero que você me diga daqui a tanto tempo quem é e tal, não. Eu quero agora, porque o que está acontecendo agora, nesse momento. Eu preciso desse IP agora. Aí, eu fui lá, consultei na base de dados, e vi quem estava que o IP estava para uma área específica, né? Aí eu saí restringindo as áreas, para poder tentar ajudar o policial lá, o que fosse possível, né? Para ele tentar desvendar lá o que ele está precisando. E assim, ele teve que ter essa interação, porque a gente não tem IP, infelizmente, para distribuir para todos os clientes da gente e pessoa física. Infelizmente, a gente tem essa quantidade. E aí, assim, né, juridicamente ele estava respaldado porque era um menor de idade, e aí tinha caráter de urgência e tal, e também não tem problema nenhum, estava lá para ajudar. Precisando, realmente, ele pediu lá para mandar os e-mails, para o e-mail da Polícia Federal primeiro, para confirmar, né, que ia ajudar quem era a pessoa que era responsável por ajudar ele e tudo mais. Mas assim, foi tranquilo e ele conseguiu ajudar ele lá. Se ele pegou uma dele, eu não sei, mas conseguiu desvendar que estava o IP. No IPv4, né, é muito, como muito ruim mesmo, né? Muito difícil identificar o autor do crime. Porque para registrar tudo que seu cliente faz na internet, eu peguei um sistema de log, tá? Para fazer teste. Passei acho que umas 2 semanas aí quase disponível, tentando fazer um sistema de logs eficiente para provedor. Aí eu botei na rede lá, uma rede pequenininha que a gente tem lá, que tem várias bloqueadoras, né?
Peguei uma verificadora com 400 clientes online, que normalmente fica nela. Online assim, né? Conectado no PPOE, né? Mas em torno de 200 simultâneos, né? E já quando passou-se, eu acho que eu fiz teste de 20 e poucos dias, e nesse teste de 20 e poucos dias, o meu log já estava em mais de 7,5 terabits. Em menos de 30 dias. TXT, isso é? TXT. E assim, estava grande, né? Por que isso, né? Até dar um exemplo aqui, está muito bom para ver a imagem, né? Porque o log é difícil, né? Mas eu vou mandar a apresentação para vocês. Aqui é uma ferramentazinha, né, de verificação de quais são os hosts, né, que estão passando por aquela rede. Por exemplo, esse aqui foi o site do UOL. No site do UOL, por exemplo, só o site do UOL, ele abre 200 e nesse momento aqui que eu estava mostrando, 254 posts. São 254 conexões que ele abriu, 254 conexões lá, de uma foto, não sei o que e tal. E tudo aquilo ali, o sistema de host grava. Para um site do UOL abrir, que abriu lá em, sei lá, 20 segundos, por exemplo, não é exemplo genérico, demorou 20 segundos para abrir, ele abriu 200 e poucas conexões para um site. Tá? Aí você vê lá, o cara, o log acaba sendo inviável você fazer esse log. Só que com o novo marco civil da internet, ele é obrigatório, né? Para piorar a situação. Algum método mesmo. Então dá para usar IPv6 sobre IPv4, como eu falei lá, aquela opção Tuner Broker, né? Sim, para fim de teste é possível você fechar essa VPN, tá? No Tuner Broker. Em IPv4, mesmo que você não esteja rodando aí IPv6, lá em IPv4 você consegue fechar essa VPN, e consegue fazer o IPv6 funcionar, talvez para fim de teste na sua rede. Porém, como eu falei, a questão de latência inviabiliza o negócio para vocês colocarem em produção dos clientes usando o Tuner Broker, não que não seja do operador. Outra pergunta, né? Site de IPv4, que foi desenvolvido originalmente para IPv4, funciona em IPv6? Não, tá? Se o site está rodando no servidor que só tem IPv4, ele só vai funcionar em IPv4. O site que for desenvolvido já em IPv6, ele vai continuar usando IPv6. Existe um método lá chamado método de tradução, porém eu nunca vi funcionar. Eu já tive uma vez uma conversa aí com um cara muito bom e tal, não sei o que, né? Um dos caras que tem um nível assim, muito alto de conhecimento, inclusive de IPv6, e conversei muito com ele sobre isso e também ele nunca conseguiu fazer funcionar. Mas existe um método de tradução, que ele vai pegar um bloco e traduz o IPv4 dentro do IPv6, porém nunca funcionou. Então é um negócio que nem funciona. Como sei se aquele site muito usado lá, que minha rede, o pessoal cliente lá usa muito, já está pegando IPv6. Como é que eu sei isso? Como é que eu fico sabendo? Bem, é só testar no site lá, validador.ipv6.com. Abrir esse sitezinho, tá? Eu vou dizer para vocês. Compartilhar o meu 3G. Não, sei. Mas ó, o objetivo é outro. Aqui não tem PVC rodando ainda não. Deixa eu abrir aqui pode vir aqui, ó, validador. O mestre da gambiarra, isso aí é um meio que eu boto no Windows, né? Não.
validador. O IPv6. Ó, esse aqui, ó, esse site aqui que vocês podem abrir, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui muitos participantes aqui, ó, Vestnet. Peraí, campeonato. Peraí. Altera logo, né? Verificar. E aí você está rodando IPv6. Tem não. É acessível aí. É acessível o IPv6, ou seja, o site mais acessado em Pernambuco já está acessível em IPv6. Não, que é isso? Volta a BBC Tag aí, Na forma. Tá fora IPv6. Não acredito. Tá fora porque a gente tem que fazer uma. Não, foi não. Foi que eu pensei em ter que fazer uma troca lá de verão. E aí eu feito. Já existe, né? Tá vendo? Aí, ó, concluindo, ó, concluindo o IP aí. Era pra ter botado pé e bode. Pé. Pronto, aí o IP do site da gente lá, IPv6 é isso aí, tá? Só que não está acessível ao IPv6 porque a gente precisou fazer uma alteração, né, lá no VLAN, na memória interna, e aí o rapaz lá que faz o site, desenvolve o site pra gente e lá se enrolou e pegou. Beleza. Mas dá para deletar, né, outros sites como o Google, Facebook, UOL, Netflix, Twitter, Globo, já está rodando IPv6, tá? Todo esse site já está rodando IPv6. Como sei se meu computador é compatível com o IPv6, né? Por quê? Esse é o problema que a gente vai ter agora. Antes do IPv4 a gente se preocupava com equipamento de 1, né? Tudo funciona no IPv4. Desde o negócio mais simples lá, já roda o IPv4. Já no IPv6 não. Eu tenho essa dificuldade aí de todos os equipamentos funcionarem no IPv6. Eu tenho que funcione o sistema operacional, o computador, tá? O roteadorzinho, o CPI, que fica na casa do cliente. Aquele roteadorzinho lá que vocês usam para distribuir o Wi-Fi. Ele está indo no roteador, ele tem que funcionar também no IPv6. O teu microtik lá, que autentica aqueles usuários, também tem que suportar IPv6. A tua operadora tem que suportar IPv6. E aquela operadora tem que ter uma conexão com aquele local lá via IPv6. Ou seja, é tudo em paralelo ao que existe hoje no IPv4. Tudo em paralelo. Entendeu? E aí, né, como é que eu sei que tudo isso é compatível? Por exemplo, se eu sei que aquele equipamento já está funcionando no IPv6, como é que eu faço esse teste, né? Existe também, ó, igualmente um teste dos sites em IPv6, e tendo também um teste para o equipamento em IPv6. É isso aí aqui, ó, teste.ipv6.com, certo? Vou abrir aqui agora para vocês. Se vem cá. Aqui, ó, ele executa o teste, tá vendo? E para novidade de vocês, a minha operadora celular já está mandando IPv6. Já está na frente. Já está na frente de vocês, aí, a operadora celular. Já perceberam que ultimamente a internet de celular tem melhorado muito? Inclusive o site para abrir é muito rápido. Não é? Um dos motivos dessa velocidade maior se deve a isso.
A operadora já estava ali no PVC. Tá? E aí, como a gente falou, a questão desse processo que tem que fazer em todos os operadores e tal, do MT1, já no caso do PVC, da MPU-DUD, isso vai funcionar perfeitamente. Olha, o MPU-6, né, temporário, como falei a vocês, até aqui é identificador de rede e a partir daqui é o IP. É aqui, ó, é o identificador da rede. Esse aqui é o bloco que eles atribuíram para o meu celular. Que operadora é essa? Não, telefone. Telefone que é vivo. É isso mesmo. Certo? E aqui ele mostra, né? O operador e tal, o bloco dele, mostra o IPv4 e o IPv6. Aqui ele mostrou no teste, além de dizer quais são as informações, aqui ele fala, testes executados. Aí diz, testa com IPv4, DNS IPv4, bom. Aí dá o tempo lá usando IPv6, IPv4 e tal. E aí ele mostra, comprar para o serviço, bom, todo segundo usando IPv4. É bem interessante. Mas aqui mostra todos os testes que estão realizados. E o tempo que levou para cada um. O tempo aí foi alto, foi? O tempo foi alto, mas chegou também 3G. Mas mesmo sendo pelo 3G, o tempo de resposta foi alto, do IPv6. Foi. Em comparação do IPv4 que foi o IPv6. Isso, aqui você diz que questão do PIN, né? Exato. Você mantendo a teoria que você falou que o IPv6 em parte seria um pouco mais rápido. Isso. Ele é mais rápido no caso da comunicação entre os dois nós. O PIN, né, nesse MP, ele não vai ser mais rápido em relação ao IPv4. Normalmente é mantido. Porque o PIN, né, independente de ser IPv4 ou IPv6, ele vai tratar daquele trecho. Ele não vai tratar de fragmentação. O padrão PIN que você manda ali, um PIN, por exemplo, ele normalmente é 32 bytes. Você não vai fragmentar 32 bytes, não faz sentido. Você só vai fragmentar o PIN quando ele passar, por exemplo, 1.400 bytes. Se mandar um pacote de CMP com mais de 1.400 bytes, ele vai precisar fragmentar. Aí você vai ter diferença. Entendeu? Mas enquanto é um pacote pequeno, de 32 bytes, não vai haver diferença nenhuma. Os dois, normalmente, vão ser iguais no tempo. Entendeu? Porque é o PIN, né? Há um tempo, aquela questão do eco, que está em um teste de rede. Independente se fosse PV4, PV6, PV5, PV alguma coisa, ele iria. Fatos como você falou anteriormente, os roteadores eles vão receber tanto o IPv4 quanto o IPv6, né? Como é que ele vai escolher? Justamente pelo CMP? Não, ele escolhe o seguinte, ele vai lá no DNS e consulta. Se houver o site IPv6, ele vai preferir IPv6. Aí ele vai mandar um pacotinho lá de IPv6 para o IP que está dizendo lá no DNS que é IPv6. Aí ele faz um pinzinho lá e diz assim, opa, esse site está acessível para IPv6, sim ou não? Se tiver, aí ele vai e te entrega o site IPv6. Se não tiver acessível, aí ele vai lá e diz, não está acessível. Aí porque ele não está acessível, ele vai buscar no IPv4. Como é o exemplo da gente. Se eu ligar aqui, ó, para... Ele bota preferencialmente para o IPv6, né? Preferencialmente IPv6. A primeira consulta. Como o site da gente, vocês viram lá no slide que ele estava em IPv6, não estava mostrando ali o rosto do IPv6, a consulta, porém não estava abrindo IPv6, ele estava abrindo por conta principalmente disso. E aqui agora um exemplo, né, que eu mostrei para vocês lá, assistir vocês, né? Um exemplo de IP, coloquei lá o tipo de idade do slide, né? Vou endoidar, né? Vou ficar louco, vou ficar maluco. Não, porque normalmente você não precisa se preocupar tanto com o IP, né? Você memoriza o IPv4 da sua rede, porque você tem pouquinho, né? Já imaginou o cara lá tá vivo não, né? Oi. O supervisor geral do BGP da Oi.
Vocês acham que ele sabe qual é o desempenho de ter os equipamentos dele? A gente se preocupa, a gente sabe o nosso IP que tem utilidade, qual é o indicador que está com aquele IP e tal, porque ele é pequenininho. Imagina uma FIF da vida aí agora, uma UI da vida. Ele não se importa com isso, qual é o IP que está lá, qual é o equipamento. Ele só precisa saber qual é o IP, uma tabelinha lá e pronto. A mesma coisa que ele vai ter que fazer com o IPv6. A gente não está acostumado com isso. Além disso, o IPv6, além daquelas associações fáceis, né, que eu fiz ali, faca, café, foca, do outro lado desse, voar, né? Assim, a gente não precisa não estar se preocupando tanto, além das associações fáceis. Eu tinha aqui esse exemplo. Esse bloco aí, 2001DB8, ele é feito sempre para documentação. Vocês vão ver muito esse IP aí. Toda a documentação que vocês virem, ou o site que está falando de IPv6, vocês vão ver muito esse IP aqui, esse endereço aí. 2001DB8. Ele é de documentação. Aí 00, 00, 00, 00, 00, 14, 0B. Esse endereço ficou meio complicado, ficou? Porém, não outra forma de representá-lo. Vê como ficou mais fácil dessa forma. Eu simplesmente suprimi todo aquele conjunto de zeros em 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos. Aí ficou ali, ó. 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, 2 pontos, 14, 0B. Já ficou mais fácil decorar, né? Esse endereço. Isso é o endereço IP. Só mudei a apresentação. Ele estava assim e eu agora estou representando assim. Só mudei a apresentação dele. E mais abaixo, eu tenho ali, ó, 2001, outra representação, né? 0DB8, 2 pontos, 000, 2 pontos, eu tenho 0054, 2 pontos, 000, 2.000, 2.000, 2.000. É outra forma de representar também, né? E aí, essa representação, eu também posso representar assim, ó. 2001, 2 pontos, DB8, e até o 0. O 0 da esquerda é o próximo suprimir. Eu coloquei 2 pontos, 0, 2 pontos, isso aqui eu tenho que fazer dessa forma. Por quê? Aqui eu também tenho, ó, 54, suprimir os zeros que tinha à esquerda, vou só 54, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0. Eu saí suprimindo aqueles zeros que estavam à esquerda. Tem que saber a regra, né? Tem que saber isso. Aí vocês vão pesquisando lá na questão dos blocos, vocês vão ver que é bem simples essa lógica aí, essa regra. E aqui eu suprimi de novo esse P e simplesmente ficou assim, ó, 2001, DB8, 2 pontos, 0, 2 pontos, 54, 2 pontos, 2 pontos. Eu peguei esse monte de zero aqui, ó, aqui, e suprimi com 2 pontos, 2 pontos. Bem simples. Tá? E aí, o slide, né, obrigado aí por responder. Aqui é outro exemplo de IP que eu estava usando lá na minha casa, tá? A lógica do link local, mostrando também o link do site para vocês. Além do endereço ali, ele mostra aqui a parte de cima também. O próprio Google também tem esse site aí, ó. IPv6teste.google.com. Você bota lá, aí ele botou, parabéns, você já está pronto para a internet do futuro. Dá para ler ali. Você já está pronto para a internet do futuro. E aí, basicamente, né, por fim agora, se vocês ficarem ainda com algumas dúvidas de PVC e tal, tem muita documentação na internet, como falei, no próprio site PVC-PR, e se quiserem ainda assim, querer aprender um pouco mais de microchip com IPv6, vai ter um treinamento, assim, pós-Futuro ISP, que vai ver, você já está sabendo também, né? Pós-Futuro ISP, no sábado e domingo, vai ter o MT, a certificação de IPv6, que é o MT IPv6E, tá certo? Vai ser aqui em Recife, numa interdisciplina no local, com o pessoal da Brasil, e vai tratar o SPF V6, o SPF V3, perdão, que trata IPv6, BGP com IPv6 e a parte também para entregar o usuário final IPv6. As técnicas para você entregar o usuário final, certo? Aí se vocês quiserem, depois pode acessar o site da Rede Brasil, tem lá todo o escopo do treinamento, beleza? E só isso aí. As dúvidas aí, perguntas.
pergunta, dúvidas, sugestões? Vamos para o almoço? Tempo que vai almoçar o bolo. Ei, Marcos, você não vai fazer nada? Não dá pra fazer nada. Não. Dá pra fazer, tô dizendo que não dá pra fazer. Não, é só pergunta. Não dá. Se não tem nada, eu não quero não. Mas tem nada, pô. A pergunta fora do IPv6, mas também agregando um IPv6. Na sua máquina, o que você recomenda hoje para a questão de BGP? Um CBU ou uma máquina? Só o telefone, máquina e CBU e tudo mais e tal. Eu brinco até o pessoal, né? Vai de acordo com o seu bolso e as características da tua rede. Cada caso é um caso. Certo? O que acontece? O cara foi lá, tem quando o CBU no iOS, por exemplo, você quer fechar conta tipo RAW. Dependendo do caso, o CBU eu gosto mais. Então, o pessoal já teve muita discussão, principalmente no diálogo já sobre isso. O pessoal já abriu um grupo aí, eu pego a batata dele. E é o seguinte, o CBU eu recomendo mais do que uma máquina. Até 5 GB por aí. Porque ela é uma máquina, apesar de ser um X86, ele foi desenvolvido para aquilo. Eu sempre costumo dizer que as coisas que são desenvolvidas para aquela finalidade, ele tende a ser melhor. Que não quer dizer que um servidor não vai fazer a mesma coisa. Não, exatamente. Não quer dizer que um servidor não possa fazer a mesma coisa. Aí você está adaptando um hardware para poder fazer aquela função. O CBU também. O CBU não foi desenvolvido para aquilo. Diferente de uma plataforma Cisco, Juniper e agora a Huawei, né, que está na moda também, e tem uns outros fabricantes também, que eles têm basicamente todo roteador tem dois planos, né, que a gente chama hoje. Tem um plano de dados e um plano de controle, certo? No MikroTik, por exemplo, o plano de dados para roteadores, o plano de dados e o plano de controle, todo ele é feito por um CPU. Você tem uma CPU da caixa que trata os dois, tá? Plano de dados e plano de controle. Tá? CBU, a mesma coisa, tem uma CPU que trata o plano de dados e trata o plano de controle, certo? O Cisco da vida aí, as séries mais novas agora, as mais antigas não, mas as mais novas, ele já trata diferente. Ele tem uma CPU para o plano de dados e uma CPU para o plano de controle. Com isso, todo o caminhamento do pacote ele é feito a baixo nível. É feito ali de processadorzinho nuvem, um switch da vida. Entendeu? O Juniper também, quem começou isso na verdade foi o Juniper. Começou com essa ideia de separar os dois planos de dados, o plano de dados e o plano de controle. E aí você tem quando você passa para uma máquina, um MikroTik, um CBU, um Edge Router, basicamente o meu conceito para todos eles é o mesmo. É que você tem os dois planos, né? O plano de dados e o plano de controle no mesmo núcleo, né? Na mesma arquitetura, fazendo as duas coisas. Aí se você passa para um Juniper, um Huawei, um Cisco, tem essa característica de separar a plano de dados e o plano de controle, aí realmente já é um nível maior. Entre os dois, entre a máquina, abaixo disso, entre uma máquina e um CBU, eu falei, eu prefiro o CBU. Por que eu prefiro o CBU? Porque você tem um parâmetro de configuração ali, de comparação, por exemplo. Quanto é, vou dar uma suposição. Até em termos de tudo, né? Custo-benefício, questão de energia. Tudo. Se você pegar, não sei. comparar, né? Vamos comparar aqui dois exemplos, né? Em relação ao CBU, você sabe que o CBU, segundo o fabricante, ele consegue passar até 5 GB. Segundo o fabricante, ele consegue passar 5.6 GB. Você pega o Juniper X104, o fabricante lá diz que agora são 80 GB. Feito para passar 80 GB. Você pega um SR 1002, por exemplo, ele vai 20 GB. Aí você tem o fabricante, ele diz quanto é que aquilo aguenta. Se você pega uma máquina, quanto é que vou dar um exemplo da gente lá, né? A gente comprou um Dell lá, 32 cores, pra você ter noção. 32 cores, 4 placas de rede, 10 GB lá, homologada pela bloqueio para usar o VIATA, o iOS.
E assim, uma máquina super top da coisa, só que aí eu fiquei num dilema. Quanto é que essa máquina, qual é a minha capacidade máxima aqui de processamento? Você não tem essa resposta. Já que você tem um Severo, você tem essa resposta exata de quanto é. E já foram testes. Porém, assim, em alguns outros detalhes, né, alguns outros cenários, eu prefiro Macros, PC mesmo, PC não, servidor. Servidor. Porque em alguns casos aqui no servidor Severo, as caixas, né? Em geral. Porque em alguns exemplos, em alguns casos, você precisa de mais, por exemplo, armazenamento. Em alguns momentos você precisa de mais armazenamento, mais memória. E essas caixas não concordam com isso. Por exemplo, Severo você pode pegar e espetar uma HD. Até tem como espetar, mas não me abre bexiga. Tá? E assim, para você fazer uma máquina, você tem lá uma assim para você colocar um disco. Aí normalmente, para roteamento, certo? Para aplicações de roteamento, crítico, né? Roteamento crítico, eu prefiro Severo. Mas é justamente isso, o que eu estava pensando, era justamente colocar um servidor para fazer um teste de roteamento, né? Das notas, das destaques, fazer isso aí e colocar uma outra máquina para poder armazenar uma outra coisa que ele pudesse fazer um outro recurso. Exato. Aí sim, eu falo. Trabalhar os dois paralelos. Eu falo isso também em relação a questões. Isso é minha interpretação pessoal. Não, eu estou falando assim, né? Minha interpretação pessoal. Porém, eu já tenho uma audiência que eu acompanhei, né? Assim, não acompanhei de perto, mas eu já li muito sobre ambiente, como era, eu me perguntei, né? Como era o ambiente de roteamento de uma empresa gigante aí de conteúdo. E aí eu fui lá, comecei a vasculhar lá, consegui achar alguma coisa, consegui contatos com pessoas de lá, os caras usam máquina na borda. Máquina, PC. Um Dell da vida para fazer um roteador de volta. Assim, como o Thiago também falou, né? A questão de passar 40 milhões de pacotes numa máquina e você usar um CVV e não passar isso. Aí vai a questão de processamento. Falei, aí vai uma questão minha pessoal, que é o seguinte. Eu, particularmente, não costumaria usar. Eu prefiro uma caixa fechada porque o cara me diz assim, ó, você tem isso aqui e pronto, acabou. Chegar nesse metade desse patamar, a gente já começa a... Mas você testou o Dell, você deu os núcleos, deu 20 GB. Passou 20 GB, mais de 40 mil. eu praticamente o mesmo valor de... Aí... Oi? Aí é como eu estou falando, né? Uma pesquisa de um técnico, o cara vai juntando um agregado, aí chega